Amém. Daniel capítulo 4, versículo de número 1 em diante. Irmãos, se dormiu, acerta o microfone daqui, viu? Nós vamos ter 37 versículos. É muito, até, você pode dizer. Mas eu quero que a gente pegue o contexto inteiro dessa palavra. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. Se você não ler a sua Bíblia na sua casa, você vai ter que ler aqui na igreja com o seu pastor, não tem jeito. 4:1. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Tive um sonho e que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso eu expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do meu... Até aqui por enquanto. Hoje nós vamos falar do rei Nabucodonosor. Ele que era o rei da Babilônia, que nessa época e período da Bíblia é o maior império que existe sobre a terra. Consequentemente, Nabucodonosor é o homem mais poderoso que existe sobre a terra. O império da Babilônia, ele domina diversas outras nações, estão subjugadas debaixo do seu poder. Diz que ele estava no seu palácio, contente, tranquilo e feliz, mas ele teve um sonho, e aquele sonho deixou ele muito perturbado. Quem é que já teve um sonho e ficou muito perturbado? Os meus sonhos, sabe quando eu sonhava, era tudo preto e branco. Deve ser porque eu sou meio antigo. Quem tem aqui uns sonhos preto e branco quando sonha? Obrigado, Gabriel. Se identifica. É que é preto e branco, não tem muita cor, irmão. É um sonho que você não vê colorido. Às vezes minha esposa conta uns sonhos, parece uns filmes. Pode dar para escrever um livro, hein? Ela fala a cor, os detalhes. Eu falo, o meu sonho não tem cor, não. É um negócio meio escuro. Mas o sonho desse cara aqui deixou todo mundo muito perturbado. O que ele fez? Decreto. Eu quero todos os sábios aqui na minha presença. Eu quero que vocês decifrem o meu sonho. Versículo de número 7. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e eu lhe contei o meu sonho, mas não me fizeram saber da sua interpretação. Por fim, se apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do seu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, ao sonho: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há sobre ti o espírito dos deuses santos. Nenhum mistério te é difícil, e eis que as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Essas eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, e eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, e crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam o quê? Sombra. E as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham nela. Olha o sonho dele. Ele chama quem? Daniel. A quem ele trocou o nome, colocou Beltesazar. Falou, me fala o significado do meu sonho. No meu sonho eu vi uma árvore assim que crescia, ela era grande, só que ela crescia.
crescia, e ela tocava o céu. Era uma árvore gigantesca, e ela fazia sombra para todos os animais, as aves vinham, faziam ninho, e todo mundo se alimentava dessa árvore. E o texto continua no verso 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, o tronco, com as raízes deixai-a na terra, atada, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção sejam com os animais e a erva da terra. Mudou-lhe-se o coração, para que não sejais mais o coração de um homem, e seja dado um coração de animal, e passem por ela 7 tempos. Olha aqui para mim, para a gente poder continuar e não se perder. Ele vai, começa a contar e falou: depois que a árvore está muito grande, eu ouvi uma voz que mandava derrubar essa árvore, cortar todos os galhos, arrancar todas as folhas, e espalhar todos os frutos. E mandou cortar a árvore, mas mandou deixar um tronco, em volta do tronco, como um anel de bronze nele. E ele ia só se alimentar do orvalho do céu. E falou que o coração se mudasse para deixar de ser um coração de homem para virar coração do quê? De um animal. Versículo de número 17. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem mandado pelos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens ele constitui sobre todos. Verso número 18. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, ou Daniel, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Daniel já tinha feito uma interpretação para ele. Ele podia ter chamado primeiro Daniel, mas ele quis ouvir todo mundo, ninguém falou nada, agora vem Daniel, porque eu sei que ele sabe das coisas. Verso número 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve, o que, irmãos? Atônito por algum tempo. Ele ficou como surpreso. Quando ele ouviu que o rei falou, ele se assustou. Daniel ficou assustado quando ele ouviu o sonho. Por que ele ficou assustado? Ele já sabia o que significava. Os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não se perturbe. O sonho, não te perturbe o sonho e nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, irmãos, a sua interpretação para os seus inimigos. Verso 20. A árvore que você viste crescer e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era muito formosa e o seu fruto abundante, e que em todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada, é você, rei. Você, olha aqui, ele diz: rei, você é essa árvore. Você é essa árvore gigantesca. Você é essa árvore que todo mundo se alimenta. Você é a árvore que todos os animais acham sombra e as aves acham morada. Versículo de número 22 ainda. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte,
A tua grandeza cresceu e chega até o céu, o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja ela molhada, e do céu a sua porção, seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 anos, 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 o quê? 7 tempos. Nós vamos falar disso depois. Verso 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Ele está falando Altíssimo. Esse aqui é o decreto de Deus para você. E qual que é o decreto? Você será expulso de entre os homens. A tua morada vai ser com os animais. E dar-te-ão de comer ervas, como os bois. E você será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos por cima de ti, até que você conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Olha aqui para mim. Quem era Nabucodonosor? O homem mais poderoso que havia sobre a terra. O que tinha um império maior, mais poderoso. E quando chega aqui, Daniel fala: esse decreto é contra você, rei. E é um decreto de Deus para você. Ele vai fazer você viver junto com os animais. Você vai comer igual boi, vai comer capim. Você vai ser expulso de junto dos homens. E vai passar 7 tempos sobre você, até que você reconheça que Deus tem domínio sobre todos os reinos, sobre todos os homens da terra. E é dobrar esse reino. Versículo de número 26 agora. Quanto ao que foi dito, que deixasse a cepa da árvore e as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que você tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Presta atenção, irmão. Portanto, ó rei, aceita o meu e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Verso 29. Ao cabo de 12 meses. Quanto tempo? 1 ano, irmão, se passou do dia que Daniel foi lá e deu um conselho para ele. Se arrepende, se volta para Deus, abandona a sua iniquidade. Talvez Deus tenha misericórdia de você. Passou 1 ano dessa história. Passando-se 12 meses, a cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei Nabucodonosor e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele achava que ele era o cara. E na terra ele era. Que reino maravilhoso que eu construí com todo o meu poder. E eu construí para a glória da minha majestade. Porque ele tinha construído uma estátua para si mesmo. Lembra que eles tinham que adorar a imagem? Quem não adorasse a imagem ia lá para a fornalha de fogo? Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar lá dentro da fornalha. Aqui, irmãos, esse homem já achava que ele era Deus. Ele achava que ele era o próprio Deus na terra. Versículo de número 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Você será expulso de entre os homens.
e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer as ervas como boi, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que você aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, a quem o dá, e dá a quem quer. Verso 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e ele passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, e lhe cresceram os cabelos como as penas de uma águia, e as suas unhas cresceram como de aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio sempre eterno, e cujo reino de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele sepultados em nada. Segundo a vontade, ele opera com o exército do céu, os moradores da terra, e não há quem possa deter nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e eu fui reestabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu. De todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar e andar na soberba. Amém? Leu bastante hoje, né? Mas hoje nós vamos falar desse homem aqui chamado o rei Nabucodonosor. O título dessa ministração é Um Homem que Precisou Ficar Louco para Se Converter. Um homem que precisou ficar louco para se render diante do poder e da grandeza de Deus. Aqui a gente vê, primeiro eu quero falar de algumas iniciativas de Deus para alcançar a vida desse homem. A primeira iniciativa de Deus para alcançar o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, a primeira iniciativa foi Deus colocar pessoas crentes para andar com ele, pessoas crentes para estar próximo a ele. O rei Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ele foi lá e escolheu alguns escravos. Ele escolheu os homens mais formosos e inteligentes. Falou: vocês vão ser escravos lá no meu palácio. Um deles era Daniel. Ele foi lá em Jerusalém, pegou Daniel para ser escravo lá dentro do seu palácio. Junto estavam os outros 3 amigos de Daniel também, vivendo lá dentro do palácio. Mas uma coisa a gente aprende, irmãos, que andar com crente não faz uma pessoa ser cristã. Que andar com pessoas que são crentes, não necessariamente a outra pessoa é crente também. A pessoa pode ser o crente mais extraordinário de todos, mas se aquela pessoa, a qual não se converteu, não reconhece a grandeza e o poder de Deus, de nada vale. Ela anda no meio dos crentes, fala até parecido com os crentes. Já viu aquela pessoa que diz assim: não, fulano é muito gente boa, não fala palavrão, não bebe, não fuma, só falta ser crente. Já ouviu já? Então falta o que para ele, irmão? Falta tudo. Para ele falta tudo. Ele pode ser um cara legal, um cara joia, pai de família, um homem nota 10. Mas se ele ainda não tem Cristo como o poderoso, como o seu Altíssimo, como o seu Salvador e principalmente como o seu Senhor, de valor nenhum tem.
Isso lá no capítulo 1, o Senhor coloca homens para andar com Ele. Você vai ter boas pessoas para andar com você. Você vai ter pessoas que vão te guiar, que vão estar boas ao seu lado, que vão edificar você. Mas não teve valor nenhum. Lá no capítulo de número 2, lá de Daniel, não vamos ler, pode ficar tranquilo. Mas o Senhor mostra que só Ele, o seu reino é eterno, não o reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele manda construir uma estátua muito grande e fala: a partir de hoje, todo mundo aqui vai me adorar, que eu não sou mais o rei Nabucodonosor, a partir de hoje eu sou Deus Nabucodonosor. E quando tocar as trombetas, as flautas, todo mundo se prostra. Quando a gente lê o texto da palavra de Deus, talvez você não tenha notado isso, mas diz que 3 pessoas não se prostraram. Quem foram elas? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a gente não vê falando de Daniel. Porque cadê Daniel nessa história? Por que Daniel não foi jogado lá dentro do... O que a gente sabe, irmãos, é que no livro de Daniel não cita nenhum pecado dele. Assim como na palavra de Deus não fala de nenhum pecado de José do Egito também. E ambos foram grandes homens de Deus. O que acontece, como ele era um emissário do rei, ele fazia muitas viagens. O que se acredita mais provável é que Daniel não estava lá quando aconteceu aquele momento de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui eles deveriam se prostrar e adorar. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego saem da fornalha ardente, diz que nenhum fio de cabelos deles foram chamuscados, nem a roupa deles cheirava fumaça. E quando o rei viu eles lá dentro, falou: não foram 3 homens que nós jogamos? Porque eu vejo 4 homens lá e um brilha como se fosse filho dos deuses. Quando eles saem lá ilesos, o rei falou assim: Deus é maravilhoso, versão Rafael Alencar. Deus é altíssimo. Nossa, que Deus grande, que Deus poderoso. Esse Deus que livra e livrou vocês da minha mão. Esse Deus é muito grande. Ele reconhecia que Deus era poderoso, sim ou não? Sim. Agora, só isso fazia dele um homem salvo? Há muitas pessoas, irmãos, que às vezes falam: eu vou na igreja. Ele vem na igreja. Ou pessoa, você vai lá na rua e pergunta para ela assim: você acredita em Deus? Acredito, lógico que eu acredito em Deus. Você acredita que Deus é muito poderoso? Creio, lógico. Desde que eu sou criança eu acredito em Deus, aleluia. Você acredita que Jesus pode livrar a pessoa da morte? Creio. Mas a vida dela é totalmente contrária ao que ela crê. Ela crê em Deus, mas vive uma vida como se Deus não existisse. Eu lembro que uma vez eu estava no meu trabalho, tem um rapaz que falou assim: eu creio muito em Deus. Eu falei: você não crê não? Creio. Eu falei: você não crê, rapaz? Eu falei: como você sabe que eu não creio? Eu falei: a vida que você vive não é uma vida que condiz com quem crê. Porque se você cresce em Deus, você não ia viver a vida que você vive. A vida que você vive seria uma outra vida. Então, você pode dizer que crê, mas no seu coração de verdade você não está crendo. E aqui, o rei Nabucodonosor, Deus usa esse meio também para alcançar ele, para que ele reconheça que Deus é poderoso. Ele viu que Deus era poderoso, sim ou não? Isso é suficiente? Não. Deus vai usar de um meio agora. Deus dá um sonho para esse homem. E através desse sonho, Deus manda um alerta para ele. E quantos de nós, irmãos, somos alertados por Deus, talvez não em sonhos, mas no nosso coração, porque Deus fala conosco. Deus vai lá e nos alerta ao que nós devemos fazer, ou ao que nós devemos deixar de fazer. E nós fazemos como? O rei Nabucodonosor deixa-se passar um ano e eu estou passeando aqui no meu palácio, porque eu não estou nem aí com o alerta de Deus. Porque eu não estou nem aí com o conselho que Ele me dá. E esse foi o grande problema. O Senhor primeiro vai lá, Ele dá um sonho, o Senhor lhe dá a oportunidade de ouvir a interpretação do seu sonho, mas uma coisa Ele sabia: haveria o cumprimento daquele sonho também.
A gente sempre fala, e pela graça de Deus, isso é realmente uma realidade, que Deus é um Deus gracioso, amém? Mas que a ira de Deus, ela também, da mesma forma, é real. E o cálice da ira aqui desse homem, irmão, encheu. Agora, a gente vê a ação, o trato de Deus para salvar a vida de um homem. Será que Deus não foi muito paciente com ele, irmão? A palavra de Deus diz que ele teve um sonho, veio a interpretação do seu sonho, e como seria o cumprimento desse sonho. E Daniel acaba a conversa dizendo assim: rei, eu dou um conselho para você. Abandona o pecado. Rei, abandona a iniquidade. Ajuda os necessitados. Aí talvez Deus vai ter misericórdia de você. Mas ele não quis ouvir o conselho. E quem não ouve o conselho, ouve coitado. Há pessoas que não gostam de ouvir conselho, porque não é o que ela quer ouvir. E não é o que ela quer fazer. Mas quantas pessoas, às vezes nós temos que sentar, conversamos com ela, damos-lhe um conselho e ela faz ao contrário. Teve um dia que chegou uma pessoa, conversou comigo, primeiro ela falou com uma pessoa, essa pessoa falou: vai lá, fala com o pastor, ele vai dar um conselho para você. A pessoa veio, deu um conselho para ela, e depois essa pessoa falou: pastor, mas eu falei pra você dar um conselho para aquela pessoa. Ela falou: eu dei um conselho para ela só não quis ouvir, Eu falei para ela e ela está fazendo diferente do que eu falei para ela fazer, e por isso que ela está nessa vida, nesse caminho, que é o que ela escolheu. Nem sempre as pessoas escutam os conselhos que vêm da parte de Deus para nós. E quem não ouve o conselho, muitas vezes vai ouvir o quê? Coitado da pessoa, porque não ouviu. Mas Deus, irmão, teve paciência com esse homem. Vai lá comigo no versículo de número 29, que nós já lemos no capítulo de número 4. Glória a Deus. Ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. 12 anos, ou 12 meses, 1 ano se passou. E Deus tem falado, irmão. Deus tem alertado. Deus tem dado oportunidades. E talvez você está vendo a oportunidade passar. Está vendo a oportunidade passar. E não está dando ouvidos para Deus. Não está dando ouvido para os conselhos que vêm da parte de Deus. Não está se atentando para os alertas que vêm da parte de Deus. E o que Deus quer que você faça é que você abra os seus olhos, para que não seja necessário sofrimento, para que haja arrependimento. Antes disso, antes, irmão, de Deus ir lá disciplinar a pessoa, antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele vai alertar você. E pensa no seu coração, se Deus tem alertado, se Deus tem falado, se Deus tem te aconselhado, se Deus tem te dado oportunidades. E Deus é um Deus paciente, irmão. Graças a Deus. A paciência de Deus não é a paciência do pavio curto, como a nossa. Aquele negócio de lá: quem disse que eu não tenho paciência? Tenho. Pouquinha, mínima, mas tenho. Isso é um grande erro. Mas graças a Deus, a paciência de Deus não é a paciência dos homens. Uma outra coisa, ele estava feliz e calmo lá, andando no seu palácio, mesmo depois do aviso de Deus. E depois do aviso de Deus, que tudo aquilo ia acontecer, para que ele reconhecesse a grandeza de Deus, e ele visse que Deus podia pegar o mais humilde e exaltar o mais humilde. Lá no versículo de número 30, lê lá comigo, no versículo de número 30, ele exalta a si próprio. Falou o rei, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grande poder e para a glória da minha majestade?
todo aquele que se exalta, ele vai ser humilhado. Mas o que se humilha, esse é exaltado. No domingo passado nós falamos da humilhação do rei Manassés, e através da sua humilhação, ele foi novamente exaltado pela parte de Deus. Mas esse homem aqui, ele se engrandecia porque ele construiu uma estátua, e só a estátua que ele construiu lá de um Deus o peso dela era de 22 mil quilos de ouro. Você tem noção do que é isso, senhor, irmão? A gente só para comprar uma aliança, que pelo amor de Deus, tem que dividir em 6 vezes. Mas esse cara é 22 mil quilos de ouro. Ele construiu todo um império gigantesco. Tem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era o jardim suspenso que ele construiu para uma das suas mulheres. Era um jardim suspenso, uma coisa maravilhosa. E ele olhava para tudo aquilo e falava o quê? Isso aqui é o que eu construí com o meu grande poder. Eu fiz tudo isso aqui para a glória da minha majestade, para a glória do meu reino. O que nós não podemos nos esquecer, irmãos, é de Deus. Nós vivemos nossa vida, o nosso dia a dia. Você fala, pastor, pode ficar tranquilo que esse mal eu não tenho, não. Eu não tenho nada para poder me glorificar. Mas o grande problema não é o ter, é se esquecer de quem tem realmente. E às vezes o nosso perigo é viver a nossa vida nos esquecendo que Ele é o Altíssimo, que Ele é o poderoso, que Ele é o grande, Ele é o majestoso. E a nossa vida tem que ser vivida para Ele e não para nós mesmos. Diz que o reino lá de Nabucodonosor, a muralha do reino dele era tão grande que dava para passar 2 carros, um do lado do outro. Como que derruba uma muralha dessa, irmão? A muralha de Jericó era um carro que passava em cima na largura da muralha, meu irmão. A largura, passava um carro na largura. A gente constrói uma parede, irmão. Então, um tijolo de 10 centímetros, com um reboquinho de um lado e um reboquinho do outro, a gente acha que está seguro. O cara fazia uma muralha que passava 2 carros em cima. A largura, porque a altura era 25 metros. Ele falava o quê? Ninguém entra no meu reino. Ninguém pode me atacar, ninguém pode me destruir, ninguém pode me derrubar. Porque ele achava que o pedestal que ele estava era muito alto. Mas não tem altura, irmãos. Não tem um pedestal tão alto que o Senhor não alcance. Não tem uma altura que o Senhor não chegue. Lá chega a humilhação do rei Nabucodonosor. Lá no verso 32 diz assim: você será expulso de entre os homens. A sua morada será com os animais do campo, e far-te-ão de comer ervas como boi. A humilhação do rei Nabucodonosor, primeiro, irmãos, ela veio de Deus. Às vezes, a melhor coisa que Deus pode fazer com o nosso ego, com o nosso orgulho, é permitir que nós passemos por alguma humilhação. Porque, às vezes, a gente é tão pomposo, tão orgulhoso, e com tanta falta de humildade, que o Senhor precisa fazer o quê? Precisa baixar um pouco a tua bola, filho. Você está muito alto, desce um pouquinho aí. Você está achando que a sua altura está muito grande, vem um pouquinho para cá, desce. Baixa a bola aí. E primeiro que a humilhação vem da parte de Deus. Segundo, ela é repentina. Do nada. O cara está em casa, andando no seu palácio feliz e contente, e de repente, ele viu uma voz que vem do céu. A humilhação não avisa que vem, irmão. O trato de Deus conosco vai vir de repente, mas lembra que antes de vir, vem o quê? O aviso.
Antes de vir a humilhação, vem a oportunidade. Antes de todas essas coisas, irmãos, Deus trata com você. Agora, quando as pessoas não ouvem a voz de Deus e não querem ouvir o trato de Deus, elas vão passar pela humilhação. Outra coisa que ele passou é que, além de vir do céu, de repente, a humilhação foi algo terrível, irmãos. Você consegue imaginar essa cena? O rei Nabucodonosor, o rei da grande Babilônia, o maior de todos os imperadores da época, ficou louco. Essa é a doença que veio sobre ele. O nome aqui, zoantrópica. O que isso vai te ajudar? Nada. Mas zoou de zoológico, zoou animal. Ele foi viver como animal, ele ficou louco, biruta da cabeça. Falou que começou os cabelos dele crescer, ele não se barbeava, não cortava mais cabelo, e ele ficou igual um bicho. Ele comia igual come um boi. As unhas dele iam crescendo e ele não cortava mais a unha, ficava igual as garras de uma águia. Você consegue imaginar a cena do homem mais poderoso numa situação como essa? E o Senhor falou, vai passar 7 tempos sobre você. 7 tempos, quais tempos a gente não sabe. Mas é o tempo que ia passar sobre ele, por toda essa humilhação. Agora, 7 tempos a gente sabe que não foi 7 dias, irmão. Que até a unha desse cara crescer, para ficar bem grande, até crescer todo o cabelo, toda a barba dele, para ficar, ele usa a expressão igual as penas de uma ave, para ele ficar todo peludo, isso leva um tempinho. Pode ser 7 meses. Agora, tempo se passou, irmão. Até que ele recobrou o juízo. Quem foi buscar ele lá no meio dos animais lá? Seus conselheiros. Será, irmão, que os seus conselheiros, os homens do seu reino, falavam, meu Deus, olha o rei, como que está aqui a situação dele. Vamos levar o rei para casa. Mas você percebe que eles não conseguem levar o rei para casa? Porque o rei virou um bicho. O rei virou um animal. Ou o rei atacava eles, ou o rei usava da sua força para ir contra eles, e eles não iam usar força contra o rei, porque vai que o rei está fingindo e nós vai morrer aqui agora. E eles não podiam fazer força contra o rei. E a situação era tão complicada que eles tiveram que fazer o quê? Deixa o rei fazer o que quer, ele é o rei. Se ele quer comer grama igual come os bois, não tem que deixar o rei lá. Eles não podiam fazer nada. Era terrível, irmão, a situação dele. Agora essa humilhação, ela não veio só com o propósito de humilhação. Porque aprenda uma coisa, irmãos. A humilhação de Deus nunca é o ponto final. A humilhação que vem da parte de Deus nunca é o último caso da história. A humilhação de Deus vem para quê? Ela é o meio e não o fim. A humilhação é o meio para algo. E a humilhação tinha um propósito da parte de Deus. Primeiro, trazer esperança para aquele homem. Para que ele mudasse a vida dele, a cabeça dele. O propósito de Deus não era uma vingança contra aquele homem. Falar, esse camarada está achando que tem muito poder, eu vou me vingar. Porque eu sou um Deus muito mau. Não é de vingança, irmão. Mas era para arrependimento da parte de Deus. Para que ele não pudesse se arrepender da vida a qual ele vivia, das suas iniquidades e do seu pecado. Agora, eu quero que você pense dessas coisas que eu falei, da gente aplicar 3 coisas em nossas vidas. 3. Fala assim para quem está do seu lado. Você tem 3 lições para aprender. A gente tem 3 lições para aprender com a vida desse homem aqui. 3. Esse homem recobrou o juízo. Seus conselheiros buscaram ele. Ele reconhece que Deus é o Altíssimo, Todo-Poderoso e dá poder a quem quer.
Ele começou a entender essas coisas. E a primeira lição que a gente tem que aprender com esse texto, irmão, é que nós nunca devemos desistir da conversão de nenhuma pessoa. Ninguém. Lembra do domingo passado, quando falamos de Manassés? Antes de eu terminar de falar da conversão de Manassés, já tinha um monte de gente que falou: graças a Deus que eu não vou para o inferno, porque se eu fosse lá, eu matava aquele cara de novo. Manassés, um terrível que Deus teve graça e ele se converteu. Esse homem, Nabucodonosor, um pecador, um iníquo, a qual Deus teve misericórdia, que o perdoou e lhe restituiu o reino. E o que é, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor? O que é as pessoas que estão próximos de nós? Nada. Porque quando Deus quer, Deus faz. Seja quem for, irmão. A pessoa pode ter o coração duro que tiver. A pessoa pode ser dura como for. Aquela pessoa que é mais ou menos, também não é tão dura, mas também não toma uma decisão. Não adianta. Quando Deus quer, Deus faz. E não tem jeito, irmão. Você pode ser o rei da Babilônia. Você pode se esconder atrás das muralhas, das maiores muralhas, das mais fortes muralhas. Você pode se esconder dentro do seu palácio de ouro. Mas quando Deus quer, Deus vai fazer. O nosso papel, irmãos, é crer na conversão de qualquer pessoa que seja. Às vezes nós olhamos assim, nós vivemos um tempo de muito difícil, assim, né? Principalmente quem é atuante na rede social. É só ódio. É ódio pra cá, ódio pra lá. Vamos matar fulano. Não, eu queria que fulano morresse. Meu Deus. Fulano não merece viver, irmãos. Mude seu coração em relação a isso e creia na conversão e seja de qualquer pessoa que seja. Essa pessoa a qual você vê que vive errado, que faz errado e fala: eu creio que até uma pessoa dessa aí pode se converter. Eu creio que até uma pessoa difícil como essa aí pode mudar de vida. Que se Deus teve misericórdia de Nabucodonosor, por que não vai ter de uma pessoa como essa? Deus pode. E quando Deus quer, Deus faz. Uma outra coisa, irmão. A razão, talvez porque essa pessoa ainda não se converteu, ou talvez porque você ainda não se converteu de verdade, é porque você não quebrantou o seu coração como deveria. É triste, irmãos, ver algumas pessoas, elas dizem assim: eu sou crente. E eu acho que essa que é a tristeza que gera dentro do nosso coração, ou eu posso dizer por mim que gera dentro do meu coração. A minha maior tristeza, irmãos, uma vez eu disse isso para uma pessoa, eu falei assim: a minha maior tristeza não é ver aqueles que estão perdidos lá fora. A minha maior tristeza é ver os que estão dentro e acham que já se converteram. Porque ele pensa: não, já sou crente já. Mas não se converteu de verdade. Não nasceu de novo. Que se morresse hoje, iria com certeza para o inferno. E essa é a maior tristeza. Não daqueles que não são, mas daqueles que pensam que são. E os que pensam que são estão mais longe de Deus do que aquele que sabe que não é. Aquele, eu sei que não sou crente, sou todo errado, mas aquele que fala: não, eu sou certo e está tudo bem. O que precisa é corações quebrantados, irmãos, e que Deus possa começar pelo nosso. Que haja corações quebrantados, que haja avaliação de nossas próprias vidas, que haja avaliação do nosso próprio coração. Porque a vinda do Senhor, ela é iminente, irmãos. Ela é certa. É irremediável. Vai chegar e não tem jeito. Que haja corações quebrantados. Que haja o seu coração quebrantamento. Para que você veja e enxergue o verdadeiro caminho do Senhor. Um outro caso, irmãos, ou uma outra lição a nós aprendermos, é que quem reluta para se prostrar diante de Deus,
ou ele vai ser quebrado, ou ele se perde eternamente, ou ele perece eternamente. Porque essas duas possibilidades. Nem todas as pessoas da face da terra vão para o céu, irmãos, pode ter certeza disso. Aquele que acredita que todo mundo vai para o céu é o universalismo, aceita. Não, todo vai para o céu, pode viver a vida tranquilo, contente, feliz. E um dia todo mundo vai se encontrar, vamos dar as mãos e cantar todo mundo junto lá no céu. Isso não vai acontecer. Uns serão salvos, outros não. Mas aquele que se reluta para dobrar-se diante de Deus, ou Deus o quebra, ou ele vai se perder eternamente. A nossa oração, irmãos, primeiro, é para que a pessoa se dobre diante de Deus. Segunda coisa é que nós oremos para que, se necessário, que Deus o quebre, para que ele se prostre diante de Deus. Um exemplo disso é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, que prendia os cristãos, que lutava contra os que eram do caminho. Um dia, indo lá para buscar o povo, para prender os cristãos, ele cai por terra e fica cego. E Deus fala com ele, e ele percebe, ele é quebrado por Deus. Há pessoas, irmãos, que eu creio que Deus é poderoso o suficiente para quebrá-los, se necessário. Mas a nossa oração, irmãos, é para que não tenha que chegar diante de pontos como esse. Que a gente diz assim, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. Tudo é amor, irmão. A pessoa vem por amor ou é por amor. Porque se Deus está fazendo alguma coisa na vida dessa pessoa, Deus está fazendo ainda porque ama. Porque Deus a quer. Porque Deus quiser, escolheu essa pessoa. A nossa oração, irmãos, é para que essas pessoas sejam quebrantadas, se necessário. Deus, faça o que tiver que fazer, Senhor. Opera da forma que o Senhor tiver que fazer. Faça o que tiver que fazer, Senhor. Mas muda o coração desse meu familiar. Senhor, faça o que for necessário. Mas transforma. Você tem coragem de orar desse jeito, irmão? Eita. Tenha coragem, irmão. Porque mais vale a vida dessa pessoa salva em Cristo Jesus do que ela se perecer inteira lá no inferno. Mais vale essa pessoa salva diante de Deus e quebrada do que inteirinha perecendo no inferno. A nossa oração é que, se necessário, Deus quebrante quem tiver que quebrantar, mas que essa pessoa se dobre diante do Altíssimo. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.